Quando os primeiros europeus chegaram onde hoje é o litoral de São Paulo, eles se depararam com uma área bastante povoada. Os tupis eram a grande maioria, assim como boa parte do litoral do Brasil, do Maranhão e Santa Catarina. No caso de São Paulo, os portugueses foram estabelecendo alianças com líderes de aldeias tupis e fundando vilas como São Vicente, Santos e Itanhaém, onde logo surgiram engenhos de açúcar e outras formas de exploração econômica do território. Mas o momento mais decisivo para o estabelecimento dos portugueses na região foi a subida da Serra do Mar e a fundação de vilas e cidades distantes do litoral, que só rolou em outras regiões mais de um século depois. A interiorização da empresa colonial foi o grande diferencial da formação de São Paulo. Ao subirem a Serra do Mar, o que os portugueses encontraram foi uma região de muita água e terra fértil, onde viviam grandes populações indígenas. Onde hoje é a Grande São Paulo, existiam aldeias dos tupiniquins e as aldeias dos guaianazes, que frequentemente guerreavam entre si. A organização social desses povos contava com diversos chefes locais, e suas aldeias eram fragmentadas, ou seja, não tinham estado unificado. Os chefes não tinham qualquer privilégio e faziam as mesmas atividades que os demais membros da aldeia, ganhando maiores poderes apenas quando estavam liderando guerreiros em batalhas. Quando os portugueses chegaram na região, o chefe mais influente era Tibirixá, que vivia onde hoje é o centro de São Paulo, e como era costume, logo buscaram uma aliança com o chefe principal. A aliança deu certo e Tibiriçá juntou-se aos portugueses numa guerra contra os Tupinambá, que viviam no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tibiriçá também permitiu que fossem construídos em sua aldeia uma capela e um colégio para a conversão dos indígenas ao cristianismo, além de casar uma de suas filhas com um colono chamado João Ramalho. João Ramalho adotou muitos costumes tupis e se tornou o líder de uma aldeia que deu origem à primeira vila portuguesa acima da Serra do Mar, Santo André da Borda do Campo, por volta de 1550. E, em torno do Colégio de Jesuítas, onde fica hoje o pátio do colégio, foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga, no dia 25 de janeiro de 1554. Ao mesmo tempo, outras aldeias lideradas por parentes de Tibiriçá passaram a receber padres, dando origem aos atuais bairros de Santo Amaro, na zona sul da cidade, e de São Miguel Paulista, na zona leste. Também nessa época, chegaram à região diversos padres jesuítas, muitos deles trazidos pelo primeiro governador-geral português, Tomé de Souza. Os jesuítas são uma ordem religiosa que surgiu em 1534, no contexto da Reforma Protestante na Europa e da expansão europeia pelo resto do mundo. A ordem é parte da Igreja Católica e tem sua sede no Vaticano. O objetivo de sua criação foi organizar e ampliar o esforço pela evangelização do mundo. Eles pretendiam recuperar nos outros continentes as almas que estavam perdendo para as igrejas protestantes na Europa, incluindo na conta os índios. No geral, os jesuítas e os colonos portugueses eram aliados, mas havia alguns conflitos de interesse. Os colonos viam a colonização como um investimento, e a escravidão era a maneira mais eficaz de cumprir seus objetivos de riqueza e poder. Os jesuítas tinham outro objetivo e outro modelo de colonização. Eles também disciplinavam e exploravam o trabalho dos indígenas, mas queriam fazer isso sem tirar dos indígenas suas condições de pessoas livres. Os jesuítas não eram contra a colonização ou a escravidão, mas eles tinham como objetivo transformar os indígenas em defensores da fé cristã, e eles perceberam que era muito mais difícil quando só se leva pancada de todos os cristãos. As aldeias dos jesuítas era uma maneira mais branda de transformar os indígenas em trabalhadores úteis para a empresa colonial portuguesa, e era mais branda para poder cumprir o objetivo de conversão das almas. Sem contar que a conversão servia para o crescimento da empresa colonial, e esse crescimento significava expansão que aumentava a demanda de escravos. Então, por mais que se colocassem como defensores dos índios, os missionários acabavam preparando o terreno para a escravização. Ao cristianizar os indígenas, os jesuítas preservavam alguns de seus costumes, mas combatiam duramente suas formas de organização política e religiosa. Os jesuítas se esforçavam para que os indígenas incorporassem às suas crenças os dogmas mais importantes da Igreja Católica e as formas de organização europeias. Porém, outros traços de cultura indígena eram tolerados como a língua. Depois da fundação de São Paulo em 1554, por mais ou menos 200 anos, a língua mais falada na cidade era a língua geral, que era uma versão do tupi elaborada pelos jesuítas. São Paulo nasceu indígena, falando língua indígena, e em torno de um colégio que só foi construído porque um líder indígena autorizou. Mas depois do colégio, vieram a Câmara, a cadeia, o quartel e as leis escravas de Portugal.
E o resultado é que São Paulo se tornou a capital da escravização indígena. Como isso aconteceu? Bom, é importante lembrar que não havia escravidão entre os indígenas do Brasil, mas existiam prisioneiros de guerra, assim como na África, e os portugueses viram nisso uma oportunidade para criar uma rota de comércio de escravos. Os portugueses tentaram escravizar os índios usando estratégias que já conheciam, promovendo guerras entre povos, conquistando a aliança de líderes locais e oferecendo em troca de escravos coisas que os índios não tinham. A maior dessas guerras foi a dos Tamoios, que foi um conflito entre tupiniquins, aliados dos portugueses, e diversos povos do litoral paulista e carioca, que formaram uma aliança e receberam apoio dos franceses, interessados em expulsar os portugueses. As leis de Portugal não permitiam a escravidão para os indígenas que se tornassem aliados e cristãos. Outro argumento utilizado para a guerra e a escravidão contra os indígenas era a antropofagia, ou seja, a prática ritual de se alimentar de carne humana. Diversos povos da América praticavam antropofagia num ritual do qual era servida a carne de guerreiros inimigos para comer, que somado com a hostilidade contra cristãos, acabaram servindo para justificar que povos inteiros fossem escravizados ou mortos. Mas no caso da exploração de São Paulo, o diferencial foi que os portugueses conseguiram subir a serra e se estabeleceram num local muito estratégico. Antes da colônia, São Paulo já era povoada e tinha caminhos usados há séculos pelos povos da região. Com o estabelecimento da empresa colonial, toda essa rede de caminho foi usada para chegar cada vez mais longe em busca de povos para escravizar. Os abusos eram tantos que diversas leis portuguesas tentaram colocar limites nas ambições dos colonos para que não acabassem despovoando o continente. As leis variaram muito ao longo do tempo, e algumas dessas mudanças tinham a ver com o que acontecia na África, já que a situação das guerras portuguesas por lá interferiram nos preços dos escravizados. Em São Paulo, a escravização de indígenas não era movida apenas pelos engenhos e os lucros europeus. A maior parte dos indígenas escravizados tiveram como destino plantação de alimentos, além de exercerem as mais diversas funções, de trabalhos domésticos até guerra contra outros povos. A política era organizada pelas câmaras municipais, que eram criadas em todas as vilas e cidades submetidas a Portugal em todos os continentes. Para ser vereador no resto do Brasil, era preciso ser considerado pela lei um homem bom, ou seja, tinha que provar que os ancestrais eram cristãos brancos. Mas em São Paulo, as leis de pureza de sangue foram burladas no caso de descendentes indígenas, já que a elite paulista era bem miscigenada, fruto de casamentos que eram alianças e raptos de mulheres. Depois dessas primeiras missões, diversas outras foram surgindo, e muitos bairros e cidades atuais tiveram origens em aldeias tupis, que se tornaram missões e que foram crescendo até se tornarem grandes aglomerações urbanas. É o caso das cidades de Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, Itacacetuba, Mogi das Cruzes e Guararema, além de diversos bairros da cidade. Tudo isso gerava conflitos, incluindo guerras entre facções de índios, como aconteceu em São Miguel e em Barueri, onde teve conflitos entre tupis e carijós. Além das missões, o poder religioso estava em cada vila ou cidade, onde todos estavam subordinados à autoridade dos padres e bispos da igreja. Era a Câmara representando o poder político, a igreja representando o poder religioso e os quartéis e fortificações garantindo tudo isso. Afinal, a colonização é impensável sem a sua organização militar, já que nessa época, os portugueses eram uma minoria avançando sobre as terras indígenas. Em 1562, diversos povos se uniram para tentar expulsar os portugueses e jesuítas que viviam na vila. Essa aliança incluía os carijós, guarulhos e goianazes, que vinham sendo escravizados, mas também tupinambás, descontentes com o acordo entre Tibiriçá e os colonizadores. Um irmão e um sobrinho de Tibiriçá foram líderes do cerco, que por pouco não tirou São Paulo do mapa. Passado o cerco, São Paulo se consolidou como uma importante cidade colonial portuguesa, principalmente pelos caminhos que levavam o interior a dentro. Os principais caminhos viraram estradas, como Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Raposo Tavares. Mas assim como as rodovias, a história das bandeiras se estende para muito longe de São Paulo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. E se não gostou, deixa seu dislike e deixa seu comentário. Explica porque se não gostou, a gente pode fazer uma melhoria no futuro. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever um e-mail para o nosso contato@canalrevisão.com.br.
E lembrando também que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, o apoia.se/canal Revisão. Se deixa qualquer contribuição, aqueles R$2 que hoje em dia não dá nem para pegar um ônibus, pra gente pode significar muito e ajudar muito no desenvolver do nosso projeto. Tá difícil de acompanhar os vídeos, separar um tempo para assistir cada um deles, não tem problema também, porque o Revisão agora está começando com um podcast, que o link está aqui na descrição. Você pode agora ouvir no ônibus, andando de bicicleta, lavando a louça e não perder o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. É nóis. Falou!